Agora na Band News FM, Economia para você, com Juliana Rosa. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV, na Band e na rádio Band News FM. O Brasil tem muitos gargalos que dificultam um crescimento maior e sustentado ao longo do tempo. Os investimentos privados têm tido papel fundamental e cada vez maior diante das restrições fiscais do país. Quais são as oportunidades e os desafios para investir no Brasil? Meu convidado hoje está à frente da maior holding de investimentos do país, que completa 50 anos, agora em 2025. Eu recebo Alfredo Setúbal, CEO da Itaúsa. Alfredo, prazer enorme te receber aqui, uma honra. Obrigada. Obrigado, Juliana. Um prazer estar aqui com você e poder discutir a situação da Itaúsa e do Brasil. A gente fala Itaúsa, Itaú vem logo à cabeça, mas Itaúsa é mais do que isso, né? Detém participação em setores relevantes, né? O grupo, a mais conhecida e que o maior peso é o Banco Itaú Unibanco, né? Mas eu queria que o senhor desse um panorama hoje da composição desse portfólio. Então, a Itaúsa é co-controladora do Itaú Unibanco. Nós detemos 38% do capital da companhia. É o maior investimento da holding em empresas brasileiras, né? De longe, a empresa de maior peso que nós temos no nosso portfólio. E ao longo dos últimos 10 anos, nós construímos um portfólio de empresas como a Motiva, que é a antiga CCR, a Alpargatas, NTS, que é a distribuição de gás, a Copa Energia, que é gás de cozinha, né, a líder do setor. Tem a Egea, que é a maior empresa de saneamento básico do país. Tem a Dexco também, sim, que é a empresa de material de construção. Então, criamos um portfólio interessante de empresas líderes e com marcas bastante fortes. O Itaú é muito associado a estar na frente dos concorrentes, muito a ver com a questão digital. Sim. E agora a gente falando muito em inteligência artificial, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da tecnologia para esse destaque do Itaú Unibanco. O Itaú Unibanco completou 100 anos o ano passado. Então, é uma empresa que é o maior banco privado brasileiro, né? E a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. Eu acho que o Itaú, ao longo da sua história, passou por diversos momentos econômicos, políticos, tecnológicos, e o banco sempre foi capaz de se reinventar. Eu acho que isso que fez o Itaú chegar na posição que ele chegou hoje, de liderança no mercado brasileiro e na parte de tecnologia, né? Como você colocou, hoje em dia a tecnologia muda muito rápido. Pois é. A inteligência artificial é um tema cada vez mais presente e o Itaú tem uma atuação muito forte nessa área. A gente tem usado inteligência artificial já em muitos setores, em muitas atividades internas e para os clientes do Itaú, na parte de clientes, principalmente relacionada à área de investimentos, na área de aplicações financeiras. Uhum. Inclusive, o Itaú foi o primeiro caixa eletrônico do Brasil, foi do Itaú, né? Sim. Meu pai, Olavo Setúbal, que foi um dos líderes do grupo durante muito tempo, ele era engenheiro, né? E o Itaú, na sua história, da história do Banco Itaú, ele foi um dos primeiros a ter computadores na década de 60, depois foi o primeiro banco eletrônico, como era chamado nos anos 80, o que é hoje agência digital, e primeiro caixa eletrônico. Enfim, o banco sempre foi pioneiro na área de tecnologia. Alfredo, a Itaúsa investe, como você falou, além do setor financeiro, nos setores que são fundamentais para o desenvolvimento, né? Você falou de parte de infraestrutura, parte de saneamento básico, né, que é fundamental aí para o país. Como é que vocês fazem as escolhas dessas empresas investidas pelo grupo? São resultados financeiros, óbvio, né, Claro, levados em consideração, mas tem um objetivo de impacto, um viés de desenvolvimento do Brasil? Tem essa visão? Tem essa visão, sim, Juliana. A Itaúsa é uma holding brasileira.
Nós temos 980 mil acionistas aproximadamente, diretamente investidos na Itaúsa. Pois é, quase 1 milhão, né? Que compraram ações na B3 de livre e espontânea vontade. Então, a nossa responsabilidade, evidentemente, é muito maior. Nós somos a segunda empresa em número de acionistas, e cada 6 acionistas da B3, um tem ações da Itaúsa. Então, é uma coisa muito importante que traz muita responsabilidade para nós. Então, quando a gente leva em conta o investimento que a gente está fazendo, a gente leva em conta não só os aspectos financeiros, de retorno e tudo mais, mas também do impacto que isso tem, tanto do ponto de vista ambiental como social. E eu acho que um exemplo muito relevante disso, que foi uma das motivações que nós fizemos ao fazer, foi o investimento na Aegea. A Aegea é a líder privada do setor de saneamento, tem investido muito e bem sucedida de levar o saneamento a várias áreas pouco atingidas, né? E isso foi levado muito em conta quando a gente fez o investimento. É um setor que você tem a vantagem de aplicar num setor em grande expansão, né? Com as privatizações, com as concessões que estão tendo, e ao mesmo tempo tem um benefício social que vai se refletir na melhor saúde, mais dignidade para as pessoas, enfim. Então, é um tipo de exemplo que a gente considerou bastante todos esses aspectos sociais. Você falou aí de mais de 900 mil investidores, e a visão hoje também de quem investe vem mudando, muitos jovens, né, agora na Bolsa de Valores, com uma visão que vai também além da questão da lucratividade, mas do impacto que isso tem, ambiental, social. Qual é o perfil do investidor da Itaúsa? É um perfil bastante interessante. É um público jovem, entre 35 e 40 anos, é a grande massa de investidores individuais que nós temos, espalhada pelo Brasil todo. Nós somos presentes aí em mais de 90% das cidades brasileiras, tem um acionista da Itaúsa pelo menos, e mostra um pouco essa característica do brasileiro jovem de empreender, de tomar risco, né, de querer construir um país melhor, né? Então, é um perfil interessante, ainda predomina, acho que 60% aproximadamente é um público ainda masculino, mas já tem cerca de 40% de mulheres que investem na Itaúsa. Então, é um perfil jovem e bastante diversificado regionalmente, então é muito interessante. É muito interessante a gente ver as mudanças rápidas, geracionais, né, que estão acontecendo, e também como você falou, o crescimento das mulheres, né, também na economia. Agora, como eu abri ali o programa, a gente tem um monte de oportunidade no Brasil, né, diante de uma série de gargalos aí. Ao mesmo tempo, a gente tem também uma série de desafios, por exemplo, os juros altos, né, para poder atrair o capital privado, cada vez mais necessário, como eu falei, diante de uma restrição fiscal, né, o governo com dificuldade de investir. Queria saber quais são hoje os principais riscos macroeconômicos que vocês estão monitorando e que podem influenciar, obviamente, os resultados e as decisões também de novos investimentos. O último investimento que nós fizemos foi na Motiva, antiga CCR, né, empresa de mobilidade, estradas, trens, aeroportos, no final de 2022. De lá para cá, nós fizemos uma análise de cenário, um cenário mais complicado. A gente tinha expectativa de crescimento do déficit público, do aumento das taxas de juros, então nós paramos de fazer novos investimentos e estamos reduzindo a dívida da Itaúsa. A Itaúsa investiu nesses últimos 10 anos 11 bilhões de reais. Basicamente tudo isso financiado pelo mercado de capitais através de emissão de debêntures para os grandes fundos, para os grandes investidores institucionais. E o cenário que a gente vê para frente é um cenário desafiador, né? Tanto do ponto de vista político, porque temos eleições o ano que vem no Brasil, e a eleição é sempre uma caixinha de surpresas, é um clima mais nervoso, né? Nós temos o problema do déficit público, né, que é um problema sério. O déficit público brasileiro é grande, a dívida pública brasileira vem crescendo num ritmo um pouco acelerado demais para um país que tem as vulnerabilidades que o Brasil tem. Então, neste momento, nós estamos mais cautelosos. A gente vê a taxa de juros alta por mais tempo e uma taxa de juros mais alta
o juro reflete o risco, né? Claro. No fundo, o risco do Brasil, né? Então, na medida em que a gente tem uma taxa de juros nessa magnitude de 15%, com uma inflação em torno de 5%, nós estamos falando de uma taxa real de juros de curto prazo muito alta. Sim. Então, para você ter investimentos rentáveis que façam sentido e criem valor para os nossos acionistas, fica muito mais difícil, né? Vocês têm um portfólio com esses retornos que você está falando acima, né, da média dos benchmarks, e a ação ainda assim é negociada com um bom desconto. Vocês falam bastante sobre isso, né? E eu estava olhando no site de vocês uma tabela que no final de agosto o valor das participações detidas era de 166 bilhões e o valor de mercado da Itaúsa estava em 123 bi. Então, um desconto aí de 25%, mais de 25%, né? Por que tem esse desconto grande? Então, eu não sei, o desconto histórico da Itaúsa vinha sendo em torno de 20%, que toda holding tem um desconto, porque o investidor, muitas vezes, os investidores, principalmente o investidor institucional, ele gosta ele mesmo de fazer a sua alocação em diversos setores e evita o investimento em holdings. Diferente de uma pessoa física que vê isso ao contrário, delega de uma certa forma para a gestão da holding fazer essa diversificação de investimento para ele com mais segurança e com mais tranquilidade. Mas hoje nós temos um desconto de 25%. Pulou de 20 para 25, a gente não sabe bem por quê. Na verdade, esse desconto é até maior, porque nós temos empresas no nosso portfólio que não são listadas na B3. Então, se a gente colocar elas ao valor justo que nós consideramos, esse desconto estaria em torno de 28%. É muita coisa. Então, não sei, o mercado é soberano, né? e faz as suas contas e tem esse desconto. Por outro lado, é uma oportunidade para os investidores comprarem, porque a Itaúsa, hoje, o valor total de ações, do valor total de mercado da Itaúsa é menos do que a participação dela no Itaú Unibanco. Para você ver o tamanho da distorção que gera esse desconto. Inclusive, muita gente deve investir na Itaúsa, no Itaú via Itaúsa. Como a Itaúsa, o banco representa cerca de 90% do resultado da Itaúsa, é uma maneira barata, vamos dizer assim, de você comprar ações do banco e receber dividendos, né? Sim. Tanto que a Itaúsa, por causa desse desconto, e como a gente repassa para os nossos acionistas todo o dividendo recebido do banco, o nosso dividend yield está em torno de 10% ao ano, que é muito alto. Coloca a Itaúsa entre as 5 maiores empresas em termos de dividend yield da B3. O pessoal gosta disso porque aí tem a repartição dos lucros, né? Só para traduzir para o pessoal que não investe ainda. Como a gente tem uma participação muito grande no banco e a gente repassa todos os dividendos e juros sobre capital próprio recebidos do Itaú Unibanco, o fluxo de dividendos é muito alto, né? Aliás, a reforma tributária, o PIS/COFINS, que hoje incide sobre o juros sobre capital próprio, ele vai ser extinto, né, substituído pela CBS, e que não vai incidir sobre JCP nem dividendos. Isso pode reduzir de forma significativa o nível do desconto atual da ação? Deveria, Juliana, porque hoje a gente recebe juros sobre capital próprio muito grande, principalmente do Itaú Unibanco, que usa desse instrumento na sua demonstração de resultados. E hoje tem uma ineficiência fiscal. A Itaúsa recebe esse JCP e ela é tributada no PIS e COFINS. Isso gera uma despesa tributária para a Itaúsa de 600 milhões de reais por ano. Então, a partir de 2027, nós deixaremos de ter essa despesa tributária, portanto, é um potencial de distribuição de recursos, de dividendos, JCP, pela própria Itaúsa maior. Então, esse desconto deveria diminuir, sim, só por esse fato, dessa despesa de 600 milhões por ano deixar de existir a partir de janeiro de 2027. A gente tem um custo Brasil alto, né? Como o senhor está falando aí, a carga tributária, a questão da educação, né? Infraestrutura. Queria trazer, assim, tem um dado de infraestrutura que mostra que a gente tem hoje 36% do PIB do Brasil em infraestrutura, segundo a consultoria Interb, deveria ter 60% do PIB
para ser eficiente. Então, a É, gente tem uma infraestrutura precária, né? muito. O senhor vê condições para esse avanço necessário, aí levando em consideração a sua visão como setor privado, né? Olhando juro alto, toda essa insegurança, né? E eu acho que é interessante também traduzir para as pessoas, porque a gente quando fala em juro também bancário, tem muito a ver com o fato de que, como o senhor está falando, juro é médio risco, né? Se a gente tivesse menos risco, tivesse uma Sim, previsibilidade, o investimento ele viria mais e o juro também seria menor, sim, né? com certeza. Hoje a gente tem um orçamento público, né, que sobra muito pouco para o governo federal, estadual e municipal fazer investimentos em infraestrutura, né? Muitos compromissos com educação, saúde, programas sociais, enfim, uma série de fatores. O que sobra efetivamente para o governo, principalmente o governo federal, investir em infraestrutura é 3, 4% do orçamento, é muito pouco. Muito pouco. E isso levou a que a infraestrutura brasileira fosse muito deficiente e se deteriorasse muito rapidamente principalmente nos últimos 20 anos. Então, o que o governo tem feito de uma maneira pragmática, tanto os governos federal quanto os estaduais, é vender suas empresas de saneamento, fazer concessões de estradas, vender concessões de trens, de metrô e tudo mais. E o setor privado tem capacidade financeira de fazer esses investimentos, se lançando títulos no mercado de capitais brasileiro, no exterior, uma parte de recursos do BNDES. Então, acho que o setor privado tem todas as condições, sim, de fazer esses investimentos que seriam historicamente mais ligados ao setor público. Mas o setor público não consegue mais fazer isso na velocidade que precisa ser feito, né? Então, o setor privado tem cumprido esse papel, eu diria que muito bem. A gente vê empresas como a Motiva, a Egea, né, que são empresas que nós participamos no setor de infraestrutura, cada uma delas investe 9 bilhões de reais por ano, hein? Não é pouca coisa, em saneamento e mobilidade. Isso fora outras empresas que também atuam no setor. Eu estou falando só das empresas onde nós participamos. Então, sim, o setor privado tem capacidade de suprir a deficiência do setor público. Você ouve aqui na Band News FM Economia para você. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos. E a partir de hoje, o terceiro bloco do programa Economia para Você vai ser dedicado ao tema do empreendedorismo, voltado aos micro e pequenos negócios, que são os que mais geram emprego no país. E nosso assunto hoje é como o cenário econômico atual vem impactando as pequenas empresas. Hoje, meu convidado é o presidente do Sebrae, Décio Lima. Décio, prazer enorme te receber aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Juliana. Prazer enorme poder interagir com você e, sobretudo, num tema tão pertinente ao povo brasileiro, aos homens e mulheres que nunca desistiram e que produzem com a sua criatividade, com o seu espaço, aonde estão, a possibilidade da renda e da construção de um processo de inclusão. É muito importante até você trazer, né, a importância, né, que o segmento tem para a economia brasileira. E dentro desse contexto, Décio, dos juros no Brasil estarem no maior patamar em quase 20 anos. E o Banco Central reafirmando essa semana que esse patamar de juro alto de 15% vai se manter alto por um período prolongado. Ou seja, a expectativa é que o juro só comece a cair no começo do ano que vem. O quanto que esse juro está pesando para as pequenas empresas? Eu acho que os juros no Brasil representam uma cultura muito perversa do ponto de vista de toda a economia brasileira, e particularmente da pequena economia. É injustificável um país como o nosso, com a dimensão que nós temos, com o processo produtivo que alcançamos, estarmos convivendo com taxas de juros que se posicionam no maior contexto, inclusive, da economia globalizada. Portanto, nós não conseguimos entender as razões, senão
a ganância do sistema financeiro de forma permanente, agredindo os processos históricos do nosso país. Mas, mesmo assim, nós estamos enfrentando naquilo que está ao alcance da construção do processo de inclusão da pequena economia neste universo do acesso ao crédito. Para se ter uma ideia, Juliana, nós somos 95% das empresas brasileiras, ou seja, 95% das empresas são micro e pequenas empresas, estão dentro daquilo que conhecemos como marco regulatório do super simples. Mas, ao mesmo tempo, esse segmento, que tem uma expressão e uma capilaridade pulverizada em toda a complexidade econômica, ele praticamente não acessa o crédito. Os dados que nós temos no Sebrae é que 88% da micro e pequena empresa não acessa ao crédito. É impressionante esse Por dado. isso, nós do Sebrae, desde quando entramos ali, a nossa preocupação é permanente em levar o pequeno negócio ao crédito. E aí, Criamos o Acredita, saímos de um patamar de uma carteira que pulverizava em torno de R$1 bilhão de crédito para as micro e pequenas, e neste ano já vamos alcançar 12 bilhões e temos uma carteira de 30 bilhões para oferecer à pequena economia. É importante, Juliana, aqui destacar que 2/3 da economia brasileira é crédito. Se nós fechássemos o Brasil hoje para balanço, nós teríamos apenas 1/3 de uma economia consolidada. E nós imaginarmos que a pequena economia não acessa o crédito é algo inimaginável. Por isso, esta política é uma política permanente para nós aqui no Sebrae e também passou a ser para o governo federal. Odécio, exatamente olhando os dados gerais de endividamento e inadimplência do Banco Central, há um crescimento. No entanto, as pesquisas do Sebrae mostram que, ao contrário, né, desse movimento que o Banco Central vem captando entre pessoas físicas e jurídicas também, essas empresas menores, elas estão com endividamento, inclusive, menor. Né? O que explica esse movimento contrário ao que o restante do país está mostrando? Olha, primeiro, Juliana, o momento da economia. Nós estamos vivendo uma economia que efetivamente tirou o Brasil de volta daquela condição que vivíamos. Nós hoje vivemos praticamente o pleno emprego, uma economia com um processo que revela o crescimento e a pujança do espírito empreendedor do povo brasileiro. 60% do povo brasileiro deseja empreender. Para você ter uma ideia, no ano passado foram 1.700.000 novos empregos, dos quais 1.300.000 são originários da pequena economia. Mas, ao mesmo tempo, houveram a criação de 4.100.000 novas micro e pequenas empresas. Esse ano devemos alcançar a criação de cerca de 5.500.000 novas micro e pequenas empresas. Então, é o ambiente da economia onde o Brasil saiu do mapa da fome novamente e está num patamar de empregabilidade, alcançando aquilo que é extraordinário para todos nós, o pleno emprego. E o empreendedorismo deixou de ser, e esta é a razão, inclusive, da queda da inadimplência, ele deixou de ser um empreendedorismo por necessidade, mas por oportunidade. A cada 5 minutos, abre uma padaria no Brasil, na periferia, nos bairros, espalhadas por todos os cantinhos do nosso país. Por dia, estão sendo abertos cerca de 160 mercadinhos nos bairros das grandes cidades, das pequenas cidades, espalhadas por todo o contexto da vida do povo brasileiro.
Isso revela um momento extraordinário que nós estamos vivendo na economia e, por isso mesmo, não justifica-se o que o Banco Central faz com o aumento das taxas de juros. Mas, mesmo assim, é importante dizer aqui nesse momento que nós estamos enfrentando as taxas de juros. Como? Com aquilo que é importante levar o acesso da pequena economia ao crédito. Nós somos o avalista. Nós temos um fundo garantidor que protege a retirada do crédito sem permitir que o pequeno negócio fique inadimplente e que o banco tenha prejuízos. Décio. Quando nós oferecemos a garantia, o risco cai. Cai o risco, cai naturalmente os juros que os bancos cobram. Sim, a garantia é fundamental. Décio, para quem está nos acompanhando nesse momento e pensa em abrir um pequeno negócio, quais são as recomendações básicas antes de tomar a decisão de abrir o negócio? Procurar o Sebrae, para que você primeiro acesse aquilo que é importante abrir a porta do banco, a garantia que nós estamos oferecendo, principalmente as empreendedoras mulheres, dos quais o nosso aval, a nossa garantia é de 100%. E também tenha na lógica de que o crédito não é algo ruim. O crédito que é tomado com o acompanhamento do Sebrae é seguro para você desenvolver o seu pequeno negócio, para você ter certeza que é um investimento seguro. E, ao mesmo tempo, é importante você quebrar este complexo que nós temos no Brasil de achar que crédito é perverso. Crédito, na verdade, é uma antecipação do sonho. Quando você toma o crédito, você antecipa suas possibilidades de desenvolver o seu próprio negócio. Então, o crédito que você irá acessar no programa Acredita do Sebrae, principalmente, é um crédito seguro, ele vai lhe ajudar, ele vai ser seu parceiro para que você tenha uma melhoria no seu empreendedorismo e, principalmente, para que você possa fazer escala, crescer, oferecer com isso a geração, inclusive, de mais empregos para as pessoas da sua convivência. Tá certo. Eu agradeço muito aqui a entrevista do Décio Lima, presidente do Sebrae. Décio, um prazer conversar com você e espero que a gente tenha bastante espaço aqui agora para a gente trazer bastante recomendação, orientação para o pequeno negócio, como você fala, é a mola propulsora aí da economia brasileira, né? Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Um grande abraço. E muito obrigada a você por estar aqui comigo no Economia para Você. A gente se vê no próximo. Tchau. Você ouviu Economia para Você, na Band News FM. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos.